O nosso agente de hoje tem o prazer de conversar com uma das grandes referências do audiovisual e do cinema da Paraíba. Eu estou falando de Marcos Vilar, ele que já fez vários trabalhos, vários filmes aqui na Paraíba e nos orgulha muito. Marquinho, muito prazer estar recebendo você aqui no nosso agente, né? Falar um pouquinho da sua carreira. Me diz uma coisa, você começou foi formado em educação física, né? Inclusive. Exatamente. Você até falou que engoliu a bola. Foi, engoli a bola e fiquei meio um chuchudo. Mas a história é a seguinte, eu queria falar um pouco de antes, que eu nasci em Campina Grande, né? Certo. Eu sou campina grandense, porque eu torço pelo 13 aí. Sou campina grandense, não sou campinense, né? Brincadeira, tá? E aí, em Campina eu gostava de ver filme como todo mundo. Você ia muito lá, você ia de lá também, Capitólio, Avenida, né? São José, Babilônia. Era pertinho da minha casa, eu morava ali embaixo, perto de Babilônia. E eu gostava muito de ver filme. E eu me lembro que eu fiquei escondido no cinema, filme de 14 anos, eu me escondi embaixo da coisa para assistir o filme de 14, eu tinha 12. E aí eu fiquei lá, ou seja, eu gostava muito de ver filme. E nunca imaginei que fosse trabalhar com cinema, né? Tinha a menor ideia disso. Aí comecei a trabalhar, jogar handebol com Nogueira, mestre Nogueira, Cabral. Isso. Cabral. Lembra. E aí, até aí, nada de cinema. Eu já estava 14, 15 anos, 16, handebol na minha cabeça. Aí quando eu vim morar em João Pessoa, em 76, meus pais foram transferidos para cá. E aí eu, da universidade, fui fazer o quê? Educação física. Eu jogava handebol, já treinava com o pessoal da seleção de handebol, o cinema nada. Mas eu tinha uma relação com a menina, que depois eu casei com ela na época, isso em 79, né? 79, 80. E aí ela gostava muito, ela já era amiga de Silvio Osias, de Dida Fialho, e eu, entrando naquele me sem conhecer direito, saía com o pessoal da maior conversa, né? As intelectualidades do momento. E eu completamente por fora, né? Mas aí eu comecei a entrar no jogo também. Aí comecei a ver outras paisagens, né? Ver outras coisas. Fui contratado pela Universidade de 1980, 1º de fevereiro de 80, fui trabalhar na universidade, no setor de educação física. Comecei a fazer o curso e trabalhava no ginásio de esporte. Ou seja, aí era mão na luva, né? Só que aí no meio do curso eu comecei a me distanciar. E comecei a ver que não tinha nada a ver comigo a educação física. E tinha sido criado o núcleo de cinema da universidade, o NUDOC, em 79. Por conta de a jornada do cinema da Bahia, que acontecia anualmente em Salvador, naquele ano, em 79, foi na Paraíba. Por conta de Everaldo Lucena, Linaldo Cavalcante era o reitor, e um grupo de cineastas da geração anterior, né, a minha, Vladimir Carvalho, Paulo... Isso aconteceu, parece, no Hotel Tambaú, não foi? Teve uma reunião famosa, nós temos uma foto de Jurandir Moura, eu me lembro uma disso. galera. E aí eles criaram o NUDOC. Na criação do NUDOC, dentro da jornada da Bahia, aconteceu a criação do NUDOC e um convênio com o governo francês, onde alunos daqui iam fazer curso de cinema na França, tudo pago, passagem, bolsa, imagina. E aí pronto, aí eu vou terminar meu curso, porque eu fico, pelo menos com o nível superior, se eu for preso, eu rapo uma cadeia especial, né? Mas aí eu terminei meu curso e terminei a educação física e me envolvi, aí me transferi do ginásio para o NUDOC. Aí já fez o curso lá no Aí lá no NUDOC, em 83, eu fiz um curso inicial de Super 8 lá, aqui na universidade, e quando fui em 85, eu com 25 anos de idade, fui para a França fazer o curso de cinema. Você passou quantos anos lá? 2 anos? Não, o curso era rápido, era um curso intensivo, era um curso de 3 meses só. Certo. Mas foi uma experiência ímpar, né? Mas era sobre... Curso cinema. Curso básico de você passar por todas as etapas da realização de um filme, né? Você aprender a mexer na câmera, você ver como é que funcionava o som. Que maravilha. E mais com documentário, né? Não maravilha era ficção. Esse convênio, né, rapaz? Maravilhoso. E acabou porque a França mudou o rumo dela. Mudou o roteiro. Botou o roteiro e foi fazer outros argumentos fora. E aí... Em 86 eu fui de novo, aí eu fui fazer um curso em 16 milímetros, que já era profissional, mais profissional. Primeira vez eu fui com a Lisa Cabral, professora da universidade. Era tal da película, né? Película. Eu saí, apesar de que o Super 8 era película, mas era muito frágil, né? Pequenininha, bitola, 8 milímetros, né? 16 milímetros já era maior e tinha um 35 milímetros, que é o cinemão mais profissional. E aí eu fiz o curso 16 com o Torquato Joel e Bertrand Lira. Aí foi a segunda vez. Então imagina, a cabeça fervilhando, eu volto para Paraíba, na universidade já, fazendo os trabalhos da universidade e querendo fazer cinema. Aí a partir daí, o cinema entrou pelos 7 buracos da minha cabeça, né? Coisa boa. E que coisa boa que entrou pelos 7 buracos da sua cabeça, porque acabou que você tem aí um trabalho maravilhoso, sabe? De vários filmes, né? Que, pô, A Canga é uma maravilha, né? Inclusive, esse documentário do Jacques Pandeiro que está para sair, é formidável aquele filme. Eu tive uma experiência, porque
como eu trabalhei com documentário, eu comecei a trabalhar com ficção e curta-metragem mais, né? Que a Paraíba tem uma tradição muito grande em cinema, né? Nos anos 60, com Vladimir Carvalho, com Juca Pontes. Então, quando eu comecei a fazer cinema, que eu chegava nos festivais, o pessoal, você é da Paraíba, cara, maravilha, cadê Vladimir, Manfredo Caldas? Já era querido por todos. Já era uma porta. E aí, pronto, aí eu comecei a produzir os trabalhos dentro da universidade, trabalhos internos, que eu fazia exibição do cineclube, né? No Lima Penante, fazia oficina de cinema. E participava de outras produções, por exemplo, tinha um filme em Recife, a turma do pessoal do Baile Perfumado, que fez o Baile Perfumado em Recife, Lírio Ferreira e Paulo Caldas, eles solicitaram a Câmara da universidade para fazer os trabalhos lá deles. Aí eu fui responsável pela Câmara. Então eu ia, acompanhava o processo e como funcionário da universidade. Nossa. E ao mesmo tempo aprendendo mais coisas. Eu comecei a fazer cinema com fotografia, a minha ideia era fazer fotografia. Câmera, fotografia e câmera, né? Hoje em dia eu quero dirigir só, não tô mais. Eu olho para uma câmera assim, tem muito botão essas câmeras novas. E eu fico todo espantado com elas. Mas assim, pelo menos eu tenho a noção de como funciona, né? O processo todo, uma lente, como é que funciona uma lente, que é uma tela objetivo, que é um eixo de câmera, um contraplano, enfim. Eu acho que o diretor tem que ter essa noção, né? Claro, claro. E aí eu fiz umas adaptações literárias, que eu gosto muito de adaptação, por conta desse meu relacionamento que eu tinha, ela era muito ligada à literatura. Então, a primeira adaptação que eu fiz foi Casa Tomada, de Júlio Cortázar, que é um conto dificílimo, né? E a gente conseguiu, o WJ Solha, que é meu parceirão, Sim. E a Leonora Montenegro, a gente fez um curto chamado Casa Tomada, que era na fazenda Boiçó. Boiçó ali no Bairro do Estado. Certo. 2 irmãos de uma casa, enfim, tem uma história ali. Aí eu consegui a autorização da viúva de Júlio Cortázar, por acaso, mandei uma carta para lá, o endereço que tinha, ela respondeu, pode fazer e tal. Aí depois eu adaptei Ave da Miséria, que é fiz um documentário sobre os homens peixes, aquele do sertão da Paraíba, sim, né? Homens do Peixe. Pele. Isso. Aí depois eu adaptei Ave da Miséria, que já foi em 35mm, ou seja, profissional. 35mm é uma adaptação de um conto de uns contadores de histórias aqui de Cabedelo, que é o NUPO da universidade, tem um trabalho de resgate de cultura popular, de contos populares. E tinha isso aí quando o cara me deu de ser um filme, né? Aí adaptei, Solha me ajudou com o Torquato no roteiro, e aí depois eu fazia a canga. Solha tinha feito, eu digo, Solha, eu soube que você abriu aquele Viva Cultura, né, da prefeitura. Isso. Eu disse, Solha, eu soube que você fez um pedaço do seu livro. Ele disse, eu fiz, eu vou tentar localizar, agora eu fiz o Super 8. Eu vou ver se eu acho. Aí ele me deu, achou, mas estava sem som. Estragado já. Você refilmou tudo? Não, aí eu peguei, quando eu vi aquele filme de Solha, sem som, exibido na parede da casa dele, mas só a imagem quando eu vi, cara, eu digo, meu amigo, isso tem uma força, esse negócio aqui tem que ser, vamos fazer isso aqui, agora que tem um edital da Lei Viva Cultura, vamos encaminhar o projeto. Aí refiz o roteiro com o Solha, a gente sentou na casa dele, eu tive a sorte de fazer com o próprio autor, né? E a história com ele também atuando como ator do filme. Coisa boa. E fizemos juntos o roteiro. A Canga, que aí foi uma experiência legal. Só foi um sucesso total. Para não sair da história da Canga, eu agora estou no delírio total de querer fazer o longa-metragem da Canga, que é o livro inteiro. Porque a gente fez só um pedaço da história, né? E Solha já tinha o roteiro pronto da história toda. Isso aí já é um projeto que você É um projeto, mas é uma saga, porque é uma guerra, né? É uma guerra. Tem muita gente, muito cavalo. Guerra mesmo. E aí, mas é um projeto que está pensando para o futuro aí, em breve. Solha já autorizou, a roteiro é dele, eu estou só dando umas ajeitadas. E aí pronto, aí Ave da Miséria depois fiz o Meio do Mundo, tudo adaptação literária. Aí pronto, aí depois eu fiz Ariano Suassuna, né? Eu estou adiantando as perguntas aqui, tu vai perguntando aí. Não, é isso mesmo, vai falando. Eu vou falando aqui. Aí fiz Ariano Suassuna em 92, eu comecei a gravar com o Ariano, ele deu uma palestra aqui na época no Heródoto Pontes. E ele é Ariano Vilar Suassuna, ele é primo do meu pai ainda, né? E foi maravilhoso. Quando eu cheguei a falar com ele, ele disse, quem é o Vilar aí? Quem é meu primo? Ó. Aí eu digo, sou eu. Aí pronto, aí marcamos a primeira entrevista com ele, eu, Torquato e Durval. Aí chamei Braulio Tavares para ajudar no argumento do filme, consultoria, melhor dizendo. Braulio Tavares, Carlos Newton Júnior, que é um cara de Recife, que trabalha com Ariano, e Delete Musarte, que é uma francesa, que traduziu o livro de Ariano para o francês. Eles deram uma orientação para a gente, o que seria interessante pegar, e a gente fez o primeiro momento. Só que eu demorei 15 anos para fazer esse filme. Porque Ariano ocupado, eu sem dinheiro, o filme sem dinheiro, a gente mandou para os editais, não saiu. E a gente fez com pouquíssima grana, entendeu? O governo do estado deu um apoio aqui, outro ali. A universidade saiu, né? Saiu depois de 15 anos, quando ele completou 80 anos, né? E o filme tem desde quando ele tinha, desde 92. Eu terminei em 77. Não, 80. Foi 2007. Isso 2007. Em 2007 a gente lançou o filme, pronto. E paralelo a isso eu estava fazendo Jacques do Pandeiro. Também demorei uma... Que é um documentário. Que é um documentário sobre Jacques. Aliás, ele está para sair ainda, né? O problema foi o seguinte, quando completou 100 anos agora, em 2019, a gente como tinha um compromisso, foi um projeto aprovado pela lei
pelo Valfredo Rodrigues, da prefeitura, e lá em Pernambuco, Funcultura de Pernambuco. Porque Cacá Teixeira dirigiu comigo. Sim. E Cacá mora em Recife, então a gente conseguiu entrar. Só que o orçamento do filme era 800 mil, a gente fez com 300. Ou seja, um terço, né? Que ainda está... Aí o que é que aconteceu? Resumindo, a ginástica, né? É uma ginástica, viu? Tem que estar preparado fisicamente. Por isso que eu fiz o curso, né? Exatamente. Tá vendo como é a coisa? Pois é. Aí eu comecei Fernando Moura, o consultor do projeto. Sim. Ele escreveu o livro com Antônio Vicente, né? Isso. E aí foi maravilhoso, porque a pesquisa estava quase encaminhada, né? Quase não, caminhadíssima, né? A gente pegou e retrabalhou algumas coisas. A gente filmou desde Alagoa Grande, Campina Grande, João Pessoa, Recife, Rio e Brasília, onde ele morreu. Então a gente filmou em todos esses lugares, né? E pegou depoimentos de pessoas e consegui pessoas que foram relacionadas, Gilberto Gil, Silvio Valença, Lenine, Gal Costa, Genival Lacerda, Antônio Barros, olha enfim, as pessoas, a turma nova, né? Pedro Luiz, o João Cavalcante, filho de Lenine, pessoas que regravaram já, essa turma nova. Só que aí em 2019 a gente teve que fazer um lançamento por conta dos 100 anos, a gente prestou conta e exibiu o filme. Mas ele oficialmente não foi lançado ainda. E agora a gente ainda está com dificuldade de conseguir a autorização de algumas imagens ainda, que é o início do filme, umas imagens que é da TV Brasil, a gente está tentando negociar. Eu já ia perguntar isso. Quais são as dificuldades, né, para um documentário? Porque geralmente um documentário, principalmente envolvendo uma pessoa de nome como Jacques Pandeiro, que influenciou tanta gente na música popular, aí você tem esbarra naquela coisa de autorização, né, de família, de músicas que foram gravadas, enfim, quais são as dificuldades principais? Olha só, a família foi ótima, a família está com a gente, deu autorização, porque a primeira coisa tem que ter autorização da família, para poder, até para entrar no edital, e eles perguntam se vocês têm autorização da família, porque se não tiver, nem vai fazer. Mas a família sempre esteve com a gente lá o tempo inteiro, entendeu? Isso aí já foi fundamental isso. Fundamental. E aí a gente saiu catando, aí saiu procurando. O certo, tem um cara chamado Antônio Venâncio, que é o papa da pesquisa do audiovisual no Brasil. Todo documentário que você vê aí tem o nome dele, Antônio Venâncio. E esse cara é diferente. O ideal era o seguinte, se eu tivesse uma grana suficiente, a gente chegava, bicho, eu tenho tanto para você, eu queria que você achasse tudo sobre Jacques do Pandeiro que tiver, de imagem e música. Só que a gente não tinha como fazer isso, porque ia ser muito caro. Então a gente mesmo construiu um roteiro pesquisando. E saiu garimpando na internet, o que é que tinha isso aqui. A gente chegou a pensar, a gente achou isso, ó. E já era o que a gente queria. Se ele achasse mais coisas, mas aí terminou sendo meio truncado, porque não era esse o processo. Aí depois localizado de quem era essa outra imagem. Aí vem de música. Música tem a gravadora, a editora, o compositor, né? Então cada um tem que ver tudo isso. Só de música e imagem, bicho, a gente gastou mais de 150 mil reais. Autorização. Não, de pagar. De pagar mesmo. E tinha filme que desistiu, porque 1 minuto de imagem o cara queria cobrar 23 mil reais. Não é isso? Então, assim, resgatar todo esse material de arquivo, de música e imagens de Jackson é complicado. Mas a gente teve uma sorte grande, por exemplo, a TV Cultura liberou o material pra gente, aquele programa Ensaio, que é um programa grande, está no filme. TV Cultura, filme maravilhosa com a gente. Mas outros a gente teve que pagar. Então, o que a gente tinha de dinheiro, a gente pagou. Resumindo a obra, o Canal Brasil entrou agora, quer entrar em coprodução com a gente com o filme. Coisa boa. Pronto. Vamos aproveitar essa deixa aqui do Canal Brasil, que vai entrar em coprodução com o filme, pedir um breakzinho e a gente volta a falar sobre isso com Marcos Vilar, grande cineasta. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pb.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral.
Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Nossa gente voltando com Marcos Vilar, esse grande cineasta, aqui fazendo parte do Nossa Gente. Marcos, você falou aí que o Canal Brasil, né, que está entrando em parceria, né, uma coprodução, isso vai qualificar, não só qualificar, como você vai divulgar melhor o filme, né? E Exatamente. Também viabilizar, né? Com certeza. Fala um pouquinho disso. Eu estou querendo mostrar esse filme, né, para o maior número de pessoas, que o objetivo Claro, é esse, né? claro. Mas no Canal Brasil, aí o lance é o seguinte, quando vai entrar na TV comercial, aí tem um porém, tem que tirar um documento chamado CPB, que é o Certificado de Produto Brasileiro, na Ancine, que é Sim. cinema, né, do governo federal. Eu espero que mude o ano que vem. Mas aí a gente tem que ter toda a documentação do filme, todas as autorizações, todos os depoimentos. A gente pegou Gilberto Gil e ele assinou. Tem uma imagem de Gil cantando Bicicleta com Banana, ao seu. Gil cantando Bicicleta com Banana. A gente conseguiu negociar com a GG Produções e a gente conseguiu bacana com eles, um preço que deu bacana para pagar. Mas teve alguns que a gente teve que tirar. Mas enfim, essa documentação, o CPB, e depois para o Canal Brasil. Chega no Canal Brasil, eles também do Canal Brasil, eles têm que ter garantias para ele, né? Claro. De repente, estou passando o filme, tem uma imagem lá que não está autorizada. Claro, claro. Então, eles só começam a passar, então tem que entregar esse filme agora até dezembro para eles, com toda a documentação em cima, e ainda falta assim, uma imagem que é o começo do filme, que é da TV Brasil, EBC. Que aí a gente está negociando para ver como é que a gente consegue ter esse material. Tem 1 minuto e 28 segundos de imagem, cara. Nossa. Que é a abertura do filme, Jacques tocando um pandeiro. E ele falando depois da Rádio Tabajara, quando ele trabalhou aqui na Rádio Tabajara e tal. E 3, 4 músicas da Sony, da Warner, que a gente ainda está tentando ver se negocia, para ver se diminui o preço, enfim, para a gente fechar tudo. Aí terminando isso, esse filme vai ter que ser um lançamento oficial, lançado nos lugares que a gente filmou, fazer uma exibição decente maior aqui em João Pessoa, Campina Grande, Alagoa Grande, que esse terra retorno dele, é fundamental, claro, a terra dele. Claro. E Alagoa Grande, e Recife, Rio e Brasília. Brasília passou uma mostra paralela lá no cinema, festival, que não era comercial, era um festival que não tem fins lucrativos, mas foi fechado, passou a tarde, deu pouquíssima gente, entendeu? Então assim, minha vontade é mostrar esse Não, com esse toda filme. certeza, e eu tenho certeza que é sucesso total. Eu tive o prazer de Você viu, ver, né? Vi, você trouxe aqui pra gente Tem um ver. spoiler para fazer, ele morre no fim, né? Ah, é? Você tá Jackson. faltando essa parte? Jackson morre no fim, né? Claro. Bom, mas aí É um spoiler. Você acha que isso aqui tem que ter, obrigatoriamente você tem que pegar isso aqui até dezembro. Até dezembro. O que é que está pegando? O que é que está faltando? Essas imagens que eu falei da TV Brasil, TV E Educativa, você já está negociando? Eu preciso ir para Brasília para resolver isso, pessoalmente lá. Que eu estou tentando ver se depois das eleições agora, primeira semana de novembro, eu vou lá em Brasília. Vladimir Carvalho está empenhado também em resolver dar uma força pelo conhecimento que ele tem. E depois a coisa das músicas, para ver se a gente consegue fechar. Aí a gente fecha tudo, aí pronto. Aí o filme fica mais tranquilo para voar, né? Para voar, não só na televisão, como no cinema também. Pois né? é. E depois exibir no cinema, né? Na sessão comercial, né? Isso é importante, isso é importante. Tem algum projeto novo que você está pensando em fazer? Fora... Não falta não, e mais a pandemia que rolou aí no meio, eu estou com um grupo de roteiristas, 2 amigos, chamado Vinícius Rodrigues e A.S. Amaral, que a gente conseguiu adaptar, a gente tem 4 roteiros prontos, um curta-metragem e 3 longas, guardados. Né? Que aí quando abrir edital, quando retomar essa produção, que espero que os editais voltem, a gente tem como encaminhar, entendeu? A gente encaminhou agora para a Ancine, que foi obrigado. A Ancine deu uma queda Deu, geral, mas né? esse governo quebrou toda a parte cultural, né? A parte claro, cultural claro. foi Acabou botada até o para baixo. Ministério da Cultura, O Ministério da Cultura acabou. Mas eles tiveram, por conta da obrigatoriedade, por conta da justiça, de fazer 2 editais. Né? E aí fizeram, o resultado era para estar saindo agora e não saiu ainda. A gente está esperando, mas a gente caminhou. Eu tenho um projeto chamado Rita no Pomar, que é uma adaptação do livro do Rinaldo de Fernandes, professor aqui da universidade, que é do Maranhão, mas mora aqui. Rinaldo de Fernandes, Rita no Pomar. Já está pronto o roteiro desde 2010, está pronto esse roteiro. Eu mandei para vários editais e não entrou, um bateu na trave, ficou 700 projetos inscritos, baixaram para 50. 50 a gente ficou. Baixaram para 20. 20 a gente ficou, aí só entrava 15. Aí nos 15, os 20 foram para São Paulo para defender o projeto.
Aí, na defesa, entraram outros filmes, entraram outros projetos, os roteiros, e não entrou o nosso, por conta de conversa mesmo, ficou fora. Mas agora a gente caminhou de novo, vamos ver se sai. É um projeto muito interessante do Rinaldo, mais uma adaptação, porque, como eu falei, eu adoro, né? Então, basicamente, na pandemia, você começou a trabalhar com esses roteiristas e fabricando, né? Pensando, fazer esses Eu me aposentei da universidade, depois de 40 anos. Sim. Que eu gosto de falar muito nisso. A universidade foi fundamental na minha formação. Por exemplo, eu faço cinema hoje porque fui da universidade. Claro. Primeiro, essa oportunidade que eu tive de ir para a França, né? Eu com 25 anos de idade. Esse convênio maravilhoso, Ir para Paris, cara. Saí daqui no dia do meu aniversário, quando eu fiz 25 anos. Imagina, ir para a França, dia 5 de julho de 1985. Eu ia para a França, com tudo pago, agora sim, falar um A em francês, né? Que o curso não exigia. Tinha tradução para espanhol e o nosso orientador lá era um português. Professor. Então Estava em casa. Foi maravilhoso. Mas o meu francês é de rua, né? Então imagina, pô, eu vi filme pra caramba no meio da rua, conheci um monte de gente, filmei muito lá. Fiz um filme sobre um desenhista brasileiro chamado K.O., que cartunista, que morava lá. Fiz um filme sobre ele. E depois, quando eu fui a segunda vez, a gente fez outro filme lá com Bertrand e Torquato, né? Então, assim, e depois, como eu te disse, você falou dos talentos, né? Que a Paraíba realmente... Soilha, o mestre Soilha tem um projeto chamado Pense Grande, que tinha no jornal. O Soilha é artista plástico também, né? Então ele fazia assim, Pense Grande como Zé Américo de Almeida, que fez isso e isso. Pense Grande como Zé do Rego, Pense Grande como Geraldo Vandré. Aí falava de todas as artes, literatura, música, cinema, teatro, tinha gente... Tem muita gente, né? Você for para literatura, quem tem? For para música, quem é que tem, né, Fuba? Mas também a Paraíba tem 438 anos, né? E tem o seguinte, exatamente, Muito e tem o tempo. seguinte, aqui na Paraíba, essa produção audiovisual, cara, é fantástico, cara, sabe? Eu acho que dá de cambanha em um bocado de estados, né? E o cinema da Paraíba hoje, ele está começando a ser reconhecido nacionalmente, né? Não, mas é que tá. Nos anos 60 ele já era muito, sabe, Fuba? Por exemplo, começou Mas não era lá, bem divulgado, então. Era. A produção documental paraibana com Vladimir, Sim, né, claro. com Vladimir, com Manfredo, nos Manfredo e anos tal. 60, foi fundamental. E assim, ganhou o mundo. Linduarte Noronha, que não é paraibano, é de Pernambuco, mas ele veio morar aqui mais cedo e fez Aruanda em 59, 60. E o filme, segundo o Glauber Rocha, era um dos marcos do cinema novo. Né? Ele e o Arraial do Cabo, do Paulo César Sarraceni, 2 documentários seminais do cinema novo, ou seja, um paraibano, né? E aí, a partir daí, meu amigo, aí veio uma geração. Aí, quando foi nos anos 70, no final dos anos 70, começo dos anos 70, por conta da ditadura, muitos cineastas foram embora. E ficou um vácuo muito grande aqui na produção paraibana. Mas ficou quem? Machado Bittencourt, segurando a peteca, que fez muita coisa, Machado. Muita coisa. Foi fundamental também. Machado, aí os Entre a irmãos... Estrela e a Catacumba. Carlota, né? Carlota, Fez muita coisa, Machado. Eu fiz trilha para ele também. Foi, né? Foi. E aí os irmãos Rômulo Azevedo e Romero, Rômulo um Azevedo Belino e Brasil, Romero. entendeu? Belino. Grande O Belino, Braulio Tavares. Salvador. Aquele pessoal tinha lá o Cineclube lá em Campina Grande, E o Cineclube, que era Custódio. exatamente, Jacques Soagra também, né? Exatamente. Então tinha uma turma grande. Aí em 79 foi criado o Nudoc, aí veio a geração Nudoc, que eu me incluo nela. O Nudoc, quando foi criado, criou uma geração de cinema. Eu, Torquato Joel, Vânia Perazzo, Bertrand Lira e mais algumas pessoas que não estão mais fazendo cinema hoje, mas que houve uma turma que foi para a França que ficou fazendo cinema. Então a universidade foi fundamental no meu trabalho. Isso aí eu não deixo de negar, sabe? Lúcio Vilar faz um projeto aqui que é o Festival Festa Aruanda. Festa Lúcio, ele é Vilar, mas ele não é. A gente tentou ver se era parente, mas não é não. Não, né? Ele é Oliveira Vilar. Eu Eu sou já ia Oliveira perguntar se Vilar. era parente mesmo. É meu amigo, inclusive o Aruanda desse ano vai ser homenageado, um dos homenageados, entre outros, vai ser Eliezer Filho, né? Claro. Que faleceu, o grande Participei Eliezer. do filme dele. Pronto, Eliezer. Beijo de Padre Estrada, Rolim. Padre Rolim, né? Beijo de Estrada também, que é muito legal o último filme dele. E o Sonho de Nassim. Sonho de Nassim. Mas aí, o nosso amigo, o que é que eu ia falar? Assim, Jurandir Moura, que Sim. era um grandíssimo cineasta, que morreu com 40 anos de idade, em 1980. Ele foi a primeira turma que foi para a França, com Pedro Santos. Pedro Santos também é outro cara maravilhoso. Você falando de coral, como eu lembrei da coisa do coral que eu estava me lembrando esses dias. E Pedro Santos tinha um coral aqui que era maravilhoso também, né? O coral, tem um Gazi de Sá, né? Que na Isso. época. E Pedro Santos foi um dos caras que comecei a fazer cinema com ele. Ele foi o primeiro coordenador do Nudoc, no cinema da universidade. E eu me lembro demais, Pedro Santos disse, olha, mas quando você tiver com a câmera na mão, você tem que filmar o que ninguém está vendo. Se filmar o que todo mundo está vendo, dá muito óbvio. Era a filosofia de Glauber Rocha, né? É mostrar o que ninguém está vendo. Tentar ângulos inusitados, ou situações, ou temas inusitados, entendeu? Porque que já foi feito de filme. A gente, a sensação que tem, eu tenho essa sensação, foi você que faz música também,
de que não vai ser feito mais nada, né? Porque já fizeram coisa demais. É. Mas sempre tem uma coisa nova. Sempre tem uma coisa nova. E aí é que é o desafio. É o olhar, né, bicho? O olhar. Você fazer um filme, uma música que alguém vai ouvir assim e dizer, caramba, essa música aqui mexeu. E vai vir coisa muito por aí pela Claro, frente. claro. Não vai acabar isso não, O né? processo criativo é eterno, assim, né? É infinito, né? E aí pronto, é essas produções todas, e sim, vai ser homenagem a Joana de Moura, voltando a Lúcio Vilar, no Aruanda agora, e a gente está fazendo um doczinho sobre Joana de Moura. Jurandir foi a primeira turma que eu falei, ele, Pedro Santos, foi para a França em julho de 1980, e ele faleceu em novembro de 80. 4, 5 meses depois, acidente de carro em Bahia, ele vinha de carro, bateu e morreu. Então ele era escritor, era crítico de cinema, era jornalista, e fez 2 filmes, um deles chamado Padre Zé Estenda a Mão, que é sobre Padre Zé, né? Padre Zé Coutinho, e o Festa do Rosário de Pombal, que é sobre a festa lá em Pombal. Mas ele era crítico literário, era crítico de música, né? De literatura, de artes plásticas Sim. e de cinema. E era um cara genial. Então eu estou fazendo esse documentário com o Lúcio Vilar, para ser exibido no Aruanda, que vai ser homenageado agora, né? Quando é que vai ser o Aruanda? E vai ser também como é? O BR3. Sim, sim. Quando é que vai ser o Vai Aruanda? ser é de 1 a 7 de dezembro. E você está fazendo Como esse é o autor doc... do BR3? A gente Tony Tornado. Tony Tornado, desculpa, Tony. Tony Tornado vai Tornado. ser homenageado no Aruanda, juntamente com Herese Rolim e com o Jurandir Moura. Não sei se vai ter mais alguém, mas isso vai ser um Que momento legal, interessante. cara. É homenagear Tony, né? Massa. Então, assim, essa coisa do Pense Grande, ele saiu no Jornal Norte, e a gente, como trabalho da universidade que a gente tinha, a gente pegou esses quadros, fez os quadros dos desenhos que Sônia fez, de todo mundo, e colocou, e a gente se mobilizou, Sérgio Caspinto, o Walter Carvalho, o Vladimir, aí a gente fazia uma entrevista com uma pessoa, Sim. levava para a biblioteca da universidade, expunha os quadros dele, o quadro que Sônia fez, e tinha uma conversa com essas pessoas. E tinha muita gente. Ele passou acho que uns 4 meses no Jornal Norte ou mais. Fazendo mais só tempo. essas Todo matérias. domingo, 15 dias, todo domingo saía uma... Pense Grande como? Zé do Rego. Aí tem uma históricozinha falando tudo que ele já fez. Cinema, Torquato Joel, até eu todo mês. Mas é para estar mesmo. Muito- é lógico, muito bacana. tem que reconhecer, né, seu talento e o seu trabalho que tem sido assim maravilhoso, né, para o cinema, principalmente na Paraíba, né, e audiovisual em geral. E aí você está pensando fora esse doc que você está fazendo para o Festival Aruanda e esse processo, né, do documentário sobre Jacques Pandeiro, você tem alguma coisa mais pensando para 2023? Tem a Canga, né, que é o A roteiro. canga que você quer ampliar. Ampliar. E eu tenho projetos com esses 2 amigos, que é o Vinícius e a Aécio. Tem um projeto de Aécio chamado Encruzilhada, outro chamado Limites, que eu estou envolvido também. Tem um projeto sobre aquele derramamento de óleo que houve no Nordeste, Eita. documentando lá em Pernambuco, que é um Você projeto de Aécio. pegou imagem disso? A gente já gravou, a gente tem um piloto que a gente gravou, não editou ainda, mas a gente já gravou com pessoas da comunidade, porque aquilo ali foi uma doideira, né? Na época de Dilma, ia ser um grande polo ali, né? Swap, né? Era Swap. E aí construíram coisas, estavam construindo coisas, tinha treinamento com o pessoal. Inclusive- De repente, quando o Dilma saiu, os cabas cortaram. Então, assim, aquilo ali, hoje em dia as fábricas estão tudo abandonadas lá, jogadas, a comunidade, completamente as favas. E ainda veio, paralelo a isso, esse negócio desse óleo, que ninguém descobriu ainda o que foi que houve. Estão pesquisando ainda, mas disse saiu uma matéria agora, disse que era um navio que foi afundado, que esse óleo está começando a sair agora dele. Eita. Mas a primeira disseram que era um navio da Venezuela que veio, mas depois disseram que era um navio grego. Mas o navio grego, o tanto de óleo que saiu, não cabia naquele navio que estava lá. Então, os próprios caras já estavam questionando isso. Isso a gente já gravou, chama-se Águas Turvas. Eu estou até falando isso aqui, mas acho que está tudo bem, que ele já está divulgando um pouco. E é de Aécio Amaral, o projeto que eu estou fazendo, dirigindo com ele. Esse outro Limites também, que é sobre a pandemia, que eu estou dando uma consultoria para ele. Tem a Canga, tem o de Rinaldo Fernandes, não é isso? Pô, tá cheio de projeto novo, né? É outro projeto que eu fiz. Tem um projeto que eu gosto muito, que já foi feito, eu filmei até em Campina Grande, chama Jogo de Olhar. Sim, isso aí é muito interessante, porque você filma exatamente os torcedores, né? Exatamente. Eu filmei. Sem apresentar o futebol em si. É só a reação dos E torcedores. tem uma coisa interessante aí para falar da coisa de música, que eu acho legal, essa coisa de direito autoral. Minha avó, Dona Maria Augusta, lá do Campina Sim. Grande, tem um bar dentro do Campo do 13. Ah, era? E eu vivia ali dentro, né? E eu vivia dentro do bar e ajudar minha avó e assistir o jogo. Meus irmãos jogavam, 2 irmãos Expedito, que era goleiro, e Estevam também goleiro. E aí eu sempre prestava atenção demais à reação da galera, sabe? A Dos reação torcedores. Eu ficava olhando. Aí crescendo e gostava muito de ir para campo. Hoje em dia eu sou um torcedor de sofá, né? Que eu fico vendo na televisão. Mas aí, quando chegou lá nesse dia, aí eu juntei uns amigos doidinhos, que digo, vamos fazer um negócio aqui. Então eu arranjei 5 câmeras
com os amigos, a gente fez sem dinheiro nenhum, todo mundo colaborou, né? João Carlos Beltrão, Arthur Lins, Carlos Dauri, que ajudaram na edição. Só captando reação. A gente disse, olha, bicho, vocês vão botar a câmera, a gente vai botar a câmera dentro do campo, vai virada pra... Eu não quero jogo, não. Em nenhum momento aparece o jogo. É só a reação da galera. Que ideia fantástica, e eu, como torcedor do 13, era a final do campeonato, foi a última vez que o 13 foi campeão. Eita, desculpa. A última vez que o 13 foi campeão em 2013. 2013, olha aí. E aí, em 2013, o 13 foi campeão. Foi 1-1, 13 Campinense. Eu fiquei lá em cima na torcida e orientei os caras, olha, vocês peguem tudo que vocês verem na torcida que chamaram a atenção de vocês. Eu não vou poder estar perto, porque eu não sei. Eu posso estar apontando e eu não vou entrar no campo. E aí eles gravaram, meu amigo, aí tem um material aí que chama Jogo de Olhar. Que maravilha. Jogo de olhar. E agora eu quero fazer um jogo sem olhar, que era por conta da pandemia. Eu filmei os estádios vazios, o jogo, mas não tinha também jogo. Era só o locutor falando e o estádio sem ninguém. Eita, contraponto, ó. Jogo sem olhar, mas não editei ainda. Eu fiz com o Hipólito lá de Campina Grande. Que maravilha. Jogo sem olhar. Mas o jogo de olhar, tem um intervalo. O que é que me fez esse filme também, vem da minha cabeça? Ingmar Bergman, grande cineasta. Sim. Que eu tenho grande admiração, tem um filme chamado A Flauta Mágica, que é uma música do Mozart. A Flauta Mágica nada mais é o começo do filme, 10 minutos iniciais, a ópera sendo apresentada, mas ele filmou sua plateia. Sua plateia. Sua reação, aí tem um cara sorrindo, um chorando, um triste, um meio querendo dormir. Aí eu fiz isso. Aí o que é que eu fiz? No intervalo do jogo, eu boto a música de Bergman, de Mozart, A Flauta Mágica. Detalhe, Mozart domina o público, né? Mas a gravação não é, velhinho. Eita, a gravação da Filarmônica de Berlim. Tem que pegar Aí o que é que eu fiz? Carlos Anísio, o grande maestro Carlos Anísio, Sim. pegou a música e musicou no computador. Aí tem assim, música Flauta Mágica de Mozart, musicado no computador pelo maestro Carlos Anísio. Pronto. Não pagou. Tem que arrumar essas soluções. Não pagou direito autoral, porque a música é dele, a música não é dele, a música de Mozart, mas ele teve a ousadia de fazer esse negócio. Então e é um filme que eu tenho um maior carinho sobre o Jogo de Olhar. Foi feito em 2013, já foi exibido aí nos festivais. Maravilha. Ô Marquinhos, rapaz, infelizmente nosso tempo é curto. Ainda dava pra gente bater o papo. É um curta-metragem, né? Um programa curta-metragem. Mas a gente vai ter a oportunidade de conversar mais sobre o audiovisual da Paraíba, que tem a turma nova, né? Tem a turma nova, pois é. Só para terminar, tem uma frase que eu gosto de dizer, que o sistema paraibano cabia no Fusca. Agora cabe num ônibus. Né? Daqui a pouco vai ser no trem. Tem que ser um trem, né? Um trem, né? Com metrô, vários vagões. Metrô, exatamente, para a gente ficar vagando aí. Nossa gente encerrando hoje com a participação desse monstro do cinema paraibano, Marcos Vilar. Muito obrigado, meu querido. Eu certo? agradeço. Estamos sempre à sua disposição, beleza? Obrigado. Obrigado vocês. Nossa gente volta semana que vem. A Câmara Municipal de João Pessoa apresenta Fala, cidadão! Qual a função da Câmara dos Vereadores? Você sabe dizer quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa? Muita gente não sabe quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa. Não sabem diferenciar a Câmara da Assembleia Legislativa ou mesmo da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Muitas vezes confundem o que é dever da Prefeitura com o que é dever da Câmara dos Vereadores. E para comprovar se realmente existe tanta dúvida e confusão, nada melhor do que perguntar para os moradores da cidade o que eles pensam. Câmara Municipal, é lá que se cria o novo, lugar onde se dá aval e ainda é a casa do povo. Sobre a Câmara dos Vereadores, eu acredito que seja algo que seja para fortalecer a população, né? Tipo, no sentido de os vereadores têm que se juntar para crescer mais a cidade. A Câmara dos Vereadores, eu acho que tem que ter esse olhar. Eu acho que nossos 27 representantes têm que ter esse olhar para a nossa cidade, para estar, claro,
vendo as parcerias com o governo do estado, com o governo municipal, para ver que cada vez mais essas coisas da Câmara Municipal estarem avançando, né? Eu digo essas coisas da Câmara Municipal, mas nos nossos vereadores e vereadoras. Apresentar projetos para facilitar a abertura de negócios. Eu acho que os vereadores deveriam trabalhar assim, incansavelmente, né? Porque eles trabalham incansavelmente atrás do voto. Então trabalhe também para a segurança, para a limpeza, desenvolvimento da cidade, tá entendendo? Responda o nosso voto. Projetos para criar infraestrutura, para atrair investimento e para facilitar a abertura de novos negócios para oferecer emprego a essa massa de jovens que está aí sem esperança, principalmente jovens da periferia. Como a gente pode ver, tem muita gente que não sabe ao certo quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa. E olha, isso é comum. A literatura sobre esse tema mostra que é assim no Brasil todo. Então o desafio é informar as pessoas, porque quando elas ficam sabendo podem cobrar, podem exigir mais e podem também ajudar a Câmara dos Vereadores a desempenhar o seu papel que é tão importante para a comunidade. Um oferecimento Câmara Municipal de João Pessoa.